Olá, bem-vindos ao Helters Play. Nós temos hoje aqui a primeira das nossas entrevistas feitas com um amigo e executivo que não é presidente de um hospital, embora talvez saiba mais do que alguns presidentes de hospitais e esteja mais enfiado em hospital do que o próprio presidente do hospital. Ele formado como administrador de empresas pela PUC de São Paulo, ex-presidente da Associação Nacional dos Transportes Rodoviários de Carga, NTC Logística. Em 74 fundou a Unital Transportes. Em 94, 20 anos depois, criou a Unidocs, Assessoria e Logística de Materiais. Em 2005 fundou a UniHealth, Logística Hospitalar e Sistemas de Saúde, que atende os setores públicos e privados em todo o território nacional, em alguns países da América Latina. E recentemente firmou contrato com empresas de Angola. Escolhido como uma das 100 personalidades mais influentes da saúde e homenageado durante a Feira Hospitalar em 2015, Domingos Fonseca. Obrigado, Domingos, pela sua presença aqui com a gente hoje. É um prazer. Espero que a gente possa contribuir para gerar informações sobre logística, sobre sistemas de abastecimento para os teus ouvintes. Uau, com certeza, com certeza. Domingos, a pergunta que eu sempre faço, pergunta que não quer calar. Como um administrador de empresas entra numa área de saúde? Como é que aconteceu isso? Na verdade, dizer que eu entrei na área de saúde, não sei se é exatamente isso, né? Eu trabalho para a área de saúde. Sim. Né? Nós somos fundamentalmente operadores logísticos. Claro que nós somos operadores logísticos muito especializados, muito especialistas na área de saúde. Mas o importante nós somos operadores logísticos, com todas as características de um operador logístico na nossa companhia. Lendo aqui um pouco do seu currículo e um pouco antes, a gente lê um pouco do seu material, as outras empresas que você teve antes não tinham clientes em saúde ou não eram especializadas em saúde? Na verdade, todas as companhias que eu já fundei, né, e essa é a terceira, né, todas elas de alguma maneira estão ligadas não exatamente à saúde, mas ao medicamento, ao produto. A Unital era uma empresa cuja especialidade, uma empresa de transporte, cuja especialidade era transporte de medicamentos. Nós éramos a maior empresa de transporte de medicamentos do estado de São Paulo. Aí eu montei a Unidocs e a Unidocs virou a maior operação logística de produtos farmacêuticos da América Latina. Era uma companhia que trabalhava para a indústria farmacêutica, né? A UniHealth, ela também trabalha na área de produtos farmacêuticos, de certa forma, né? Claro que neste momento, neste momento da cadeia, mais próximo da área de saúde do paciente, porque nós trabalhamos em outro momento. Nós, na Unidocs, trabalhávamos para a indústria farmacêutica. Na UniHealth, nós trabalhamos para hospitais, para grandes instituições de saúde. Então, claro que na UniHealth nós estamos próximos da área de saúde, mas nós não somos da área de saúde. Uma empresa logística. Exatamente. Nós somos uma empresa logística e importante. Eu acho que é importante e é saudável que a gente mantenha essa perspectiva de operador logístico quando a gente olha a saúde. Porque a saúde, ou quando você entra numa instituição de saúde, se você pensar como médico ou se você pensar como operador de saúde, você não consegue identificar os problemas logísticos. Exato. Entende? Você é contaminado pelos problemas da própria saúde. Te dizer assim, como médico ou como personagem da saúde, eu penso em metros quadrados. Como operador logístico, eu penso em metros cúbicos. Ou seja, um espaço inteiro. Como é que eu uso isso? As pessoas normalmente pensam metros quadrados, quantas mesas, quantas cadeiras, quantas salas, né? Eu penso quanto tem de altura, quanto tem de comprimento, como eu vou usar todo esse espaço. Porque na prática eu penso em como eu devo armazenar produtos dentro desse espaço e não como eu devo ter pessoas que só andam num nível. Produtos andam em outros níveis, em alturas. Exato. Então, os homens de logística pensam cubicamente. Tá certo? E esta é uma grande diferença e quando você tem essa perspectiva, ela é extremamente esclarecedora de por que as coisas às vezes acontecem.
Eu vou falar isso para minha empregada doméstica, quando ela fica me pedindo mais espaço para pôr as coisas. Eu vou falar, vocês têm que pensar cubicamente. Exatamente. Eu vou voltar nessa história do cúbico já, mas eu queria ouvir um pouquinho de você antes. Você nasceu em São Paulo? Não, eu sou português de origem, vim para o Brasil com 11 anos. Né? Em que lugar de Portugal? Eu sou de uma pequena aldeia perto de Fátima, a 10 quilômetros de Fátima. Tenho todo este olhar de santidade, naturalmente. Fui beneficiado pela proximidade. mas eu sou português de origem, vim para o Brasil muito menino com a minha família. Fiz toda a minha vida aqui de profissional, de estudo, de trabalho. E trabalho na área de transporte e logística há aproximadamente 30 anos. Você chegou a trabalhar em alguma empresa antes de abrir a sua? Trabalhei numa empresa de transporte. E é bem diferente ter o teu negócio, né? Sim, completamente. Muito, muito diferente. E, na verdade, assim, essa questão é interessante, porque ainda hoje muita gente confunde logística com transporte. E logística e transporte são coisas completamente diferentes. Transporte é uma fase do processo logístico, é uma etapa do processo. Existe uma quantidade enorme de atividades que são feitas antes e uma enorme quantidade de atividades que são feitas depois. O transporte é um recurso para levar alguma coisa de um lugar para outro, só. Então, é comum a gente ver nos caminhões das empresas de transporte e logística. Pois é. Eventualmente, aquela companhia... Se ele escrever logística só, já engloba tudo. Engloba, inclusive, o transporte. Claro. O transporte é um pedaço da logística. Né? Inclusive, a empresa de logística pode quarteirizar ou terceirizar o transporte. Claro. Né? E é o que normalmente nós fazemos. Porque você não precisa Exatamente. ter. Você precisa ter inteligência, fulfillment, sistema, tudo isso. Mas... Claro. Mas é importante que existe historicamente, e isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, essa associação do transporte com a logística, como se transporte fosse logística. Não é verdade. Agora, imagina um mercado por exemplo, o de transporte, só para separar a conversa. O mercado de transporte é um mercado, deve ser muito informal no Brasil. Muito. Difícil de competir com a informalidade. Olha, a principal, e eu fico muito à vontade para falar sobre esse assunto, porque eu sou um ex-transportador, empresário de transporte, fui presidente da Associação Nacional das Empresas de Transporte, fui diretor da Confederação Nacional do Transporte, então eu tenho uma longa familiaridade com esse assunto e com as pessoas dessa área, que são pessoas da melhor qualidade. Mas no Brasil existem aproximadamente cadastradas 50 mil empresas de transporte. É uma competição insana, né? E dificilmente você consegue transferir qualidade para preço. Então a competição ela é literalmente por preço. Por preço. E canibaliza tudo. As empresas de mudança estão nessa mesma categoria também. Um número um pouco menor, mas enfim, também. Entende? Todos os modais de transporte têm essa característica. Uma competição muito acirrada e onde você dificilmente encontra diferenciais de qualidade entre uma empresa e outra muito grandes. Agora, o Brasil, nos últimos anos, acredito, estou falando como leigo, por características da infraestrutura, não deve ter mudado muito o mindset dele de usar transporte. Eu acho que são os mesmos tipos, é rodoviário, né? Não mudou muita coisa. Bom, para a gente não cair muito nós ficaríamos aqui um dia falando inteiro de transporte, discutindo transporte. Mas te dizer o seguinte: o Brasil não é um país rodoviarista porque alguém ao longo da história decidiu que o Brasil seria um país rodoviarista. O Brasil é um país rodoviarista porque é um país pobre. Exato. Tá certo? Porque para ser um país ferroviarista, teria que fazer investimentos em ferrovias antes de transitar qualquer coisa por ali. Então, ele é rodoviarista porque quando os modais foram sendo assentados, os caminhões eram os encarregados de levar produtos e os artigos de sobrevivência de um lugar para o outro. As estradas, antes de serem asfaltadas, eram passagem de caminhões e antes de burros, de carroças. Então, a evolução do processo todo foi em cima dos modais sem nenhuma gestão.
sem nenhum raciocínio lógico. Plano de futuro, Claro, diretor? nada. Então dizer, mas tem um erro. Tem, provavelmente tenha. Falta dinheiro. Falta dinheiro. A escolha por saúde acontece por qual motivo? Olha, bom, é claro que nós tínhamos uma familiaridade, já tínhamos uma familiaridade com o assunto produto farmacêutico, né? Aí quando você começa a olhar como funciona este mercado, como funciona a cadeia de suprimento deste mercado, você encontra enormes falhas, enormes problemas. E um dos problemas muito grandes está exatamente dentro das estruturas de consumo, né? Os grandes consumidores de produtos farmacêuticos são os hospitais. É claro que as farmácias têm uma demanda também grande de consumo de produtos, mas muitos desses produtos são vendidos nas farmácias, eles também são originários dos médicos que estão nos hospitais, ou estão nos seus consultórios, enfim, existe aí uma integração dessa coisa toda. Então, olhando isso tudo, você nota que tem várias deficiências, muitas deficiências, e você nota que dentro dos hospitais públicos e privados, e claro, os privados com muito menos problemas, mas com problemas muito característicos, muito específicos dos públicos, mas nos dois casos existem muitas oportunidades de melhorias, né? Então, e nós não botamos a roda em pé, né? Quando eu vendi a Unidox e estava suficientemente experiente com esse assunto e disposto a continuar trabalhando, até porque eu não tinha a menor intenção de me aposentar, né? Então, eu comecei a olhar este mercado e ver que tinha, de fato, oportunidades. E a companhia que nos comprou, né, comprou a Unidox, ela me falou das coisas que fazia no mundo, e uma das coisas que eles mostraram que faziam no mundo era os hospitais ingleses. Como aquilo funcionava, o nível de terceirização que aquilo tem, como os médicos na Europa e praticamente na Inglaterra, como é que eles recebiam os produtos, como é que se estocava produtos, como é que fazia, como é que funcionava tudo aquilo. Eu fiquei muito curioso. Quando eu vendi a companhia, eu achei que era uma oportunidade a gente trazer alguma coisa nova para o Brasil, claro, que demandava uma possibilidade de ter um negócio novo no Brasil, uma solução para um problema. Aí nós mandamos algumas pessoas para a Inglaterra para estudar esse assunto e ficaram lá algum tempo e estudaram como funcionavam os hospitais ingleses, essa coisa toda. E a partir daí voltaram para o Brasil, nós nos reunimos e montamos uma companhia para resolver esse problema. E durante alguns anos nós fizemos desenvolvimento de software. Porque um primeiro problema que você encontra nesta questão é você ter um software especialista que faça com que a logística seja a prioridade absoluta e que a logística não seja um módulo de um grande sistema ou de um ERP pesadão e tal, tudo mais, que tem um módulo de logística, que na verdade é um módulo de estoque que controla entrada, saída e saldo. Porque entrada, saída e saldo não quer te dizer nada. E você com isso também não faz nada. Então, exato. Na verdade, o que você precisa ter é controles de consumo, controles de compras, compras ideais, lote ideal de compras, enfim, uma enormidade de questões que vão te permitir, a partir do instante que você introduz uma ferramenta como essa, vão te permitir fazer economias extremamente significativas dentro da tua instituição de saúde. E quando a gente fala numa instituição de saúde, a gente pode falar de um hospital, né? Ou a gente pode falar de uma rede de hospitais. Ou a gente pode falar de um estado inteiro que compra milhões e milhões de... Um estado pequeno, a Secretaria da Saúde tem 1 bilhão de orçamento. Exato. Entendeu? Quer dizer, então, estamos falando de volumes de compras gigantescos. E é preciso dar ordenamento a isso, para evitar que a gente continue lendo, como a gente lê todos os dias nos jornais, perda de produto, extravio de produto, pessoas que morrem porque receberam uma aplicação do medicamento errado, porque isso também pode ser corrigido pela logística. A logística também resolve este problema de alguém que pegou um produto que estava numa embalagem muito semelhante à outra,
com um rótulo quase igual e que a enfermeira, que não tinha nenhum recurso para diferenciar um do outro, a não ser ela ler, entendeu? E ela naquele dia, por alguma circunstância, não leu ou confundiu e aplicou um medicamento errado em alguém e aquele alguém morreu e aquilo deu um processo gigantesco que está rolando na justiça, enfim. Então, a logística, quando a gente fala em logística, e por isso que eu falo... É complexo. Né? Lógico, vamos afastar isso do caminhão, porque as pessoas confundem e tal. Então, quando a gente fala em logística, a gente está falando dessas coisas. É a ponta do leito. Exatamente. Até no paciente. De tal maneira que você possa cruzar todas as informações, você dá garantia ao paciente, você dá garantia à instituição para que ela não receba nenhum problema que ela não precisa ter, e você gera uma economia extremamente significativa. Não existe caso de projeto nosso em que a economia não teve em ROI, produto seja inferior a 20%. Bom. Então é uma coisa bastante expressiva. O que me deixa contente, feliz, porque aquela percepção que a gente teve lá atrás de que havia um buraco neste assunto, de que havia uma oportunidade de negócio neste assunto, se validou. Claro, foi confirmada. Né? A gente está, hoje em dia, confirmando isso diariamente.